O caos. O caos é interessante. O caos ele sempre nos leva à mudança. Nós estamos vivenciando isso nesses momentos, né? Nessa época de isolamento, de reflexão sobre as escolhas de sociedade que a gente teve, mas isso não é o nosso assunto aqui. O desafio aceito é falar sobre essa questão de OMC, de comércio internacional. Por isso que eu comecei falando do caos. O caos de uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, né, entre 1934 e 1945, foi o que levou as nações a refletirem sobre como elas se organizavam entre nações, entre países, para discutir e debater situações e relações de apoio recíproco. O caos levou essas nações a uma melhor reflexão de como tudo isso funcionava. E aí então essas nações, elas, a partir do caos, a partir daquilo que acontece na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, a desolação, a desordem, o caos, a fome, a miséria, países da Europa em destruição total após a Segunda Guerra Mundial, faz com que líderes das nações, das grandes nações economicamente fortes do mundo, se reunissem e dissessem: olha, a gente precisa pensar um sistema que nos distancie desse contexto de guerra, em que a gente possa cooperar uns com os outros e que a gente possa ajudar uns aos outros. Afinal de contas, todos nós aqui temos vantagens comparativas e desvantagens comparativas. Alguns países não produzem determinados produtos e os consomem. Alguns países produzem determinados produtos em excesso e, portanto, podem suprir essa escassez de outras nações. E a gente não precisa entrar em guerra, a gente não precisa brigar com ninguém, as pessoas não precisam morrer de fome em razão disso. Então, surge nesse contexto do caos do pós-guerra uma nova forma de percepção de relações, em especial as relações comerciais. E aí nós temos uma reunião chamada de Bretton Woods. Essa reunião ela aconteceu logo após esse contexto dessa guerra de 1945, logo com o finalzinho dessa guerra, a conferência de Bretton Woods, que reuniu as maiores potências mundiais para um acordo de como melhor gerir as relações entre as nações. Nesse contexto do Bretton Woods, uma organização internacional voltada ao comércio foi suscitada, foi colocada em discussão. Olha, a gente pode pensar e caminhar por esse caminho. Foi a chamada OIC. A OIC surgiu dos debates do Fundo Monetário Internacional, chamado FMI, e o Banco Mundial, e que levaram à concepção de que, para que as nações pudessem se reerguer desse contexto caótico, de um ex-isolamento que levou a uma guerra, desse contexto caótico pós-guerra, as nações elas precisavam de relações melhores econômicas e comerciais e de uma livre regulamentação, de uma liberdade de bens, de um livre comércio, de um sistema que fosse um sistema multilateral entre inúmeras nações, e que então levassem essas nações a conseguir se recuperar economicamente. Então esse é um contexto de surgimento do que a gente entende como uma organização internacional do comércio. Essa organização internacional do comércio teve inúmeras reuniões, teve inúmeros acordos, ao longo do tempo ela se desenvolveu durante muitos anos, até a gente chegar ao que a gente conhece hoje como Organização Mundial do Comércio. Então, essa situação ela é uma situação que prospera desde 1995 da Organização Mundial do Comércio. Mas esse contexto de guerra, esse contexto caótico de guerra, foi o que nos trouxe ao que a gente conhece hoje como a OMC. Um contexto, portanto, de relações comerciais muito melhores, de relações de liberalização do comércio, de relações entre nações no âmbito, como eu já disse anteriormente, no âmbito do direito internacional público. Portanto, esse é a origem, esse é o cerne de origem da OMC. Um contexto de pós-guerra, onde as nações devastadas, as nações enfrentando a miséria, enfrentando o isolamento, precisavam de uma nova relação
entre as nações e perceberam que o comércio seria algo que poderia ajudar e alavancar, já que aquilo que era produzido por uma nação em excesso poderia suprir a escassez de determinados produtos em outras nações e assim por diante, e isso melhoraria para todo mundo. Isso seria muito interessante, até porque o contexto de pós-guerra também era um contexto muito favorável, e em 1995, com o surgimento da Organização Mundial do Comércio, era ainda mais favorável, porque era o boom do que a gente chama de globalização hoje em dia, que é um fenômeno histórico ao longo do tempo, mas que toma essa nuance atual hoje em dia, né? Então, com o contexto de globalização, o comércio entre as nações, a liberalização do mercado, as facetas do debate econômico e comercial entre as nações ganham uma nuance e uma força completamente distinta. Mas a gente vai ver que nem tudo são rosas nessa relação, né? Nem tudo se dá muito bem. Às vezes nós temos debates, embates, e nós temos uma nação puxando o tapete da outra. Vou dar um exemplo do que a gente está acontecendo agora, por exemplo, os Estados Unidos aí fazendo ofertas para cobrir o que os países estão pagando em determinados produtos que estão vindo da China para salvar vidas em outras nações. Mas os Estados Unidos cobrem a oferta com o seu poderio econômico, e é o embate da oferta e da demanda e do livre comércio. Mas aonde isso pode nos levar e quem pode nos ajudar? A OMC, que a gente vai entender um pouquinho mais num próximo vídeo.